Vamos falar sobre uma data importante nos Estados Unidos? Valentine's Day, ou seja, Dia dos Namorados americano. Que, olha, gente, movimentou quase 30 bilhões de dólares nesse ano. Esse é um volume já 10 vezes maior do que a gente deve movimentar, inclusive, durante o período do Carnaval brasileiro. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que já está aqui comigo. Will, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação sempre. Bom dia, Débora. Prazer estar falando contigo. Will, vamos lá. É uma data que movimenta e muito a economia americana e de uma forma muito curiosa, mesmo aparentemente não sendo uma data, uma festividade na dimensão do carnaval brasileiro. Porque então essa movimentação, que essa magnitude também revela sobre a resiliência do consumo americano nesse 2026? Não, perfeito, Débora, é exatamente isso, né? Você vê que é uma data muito menos famosa do que o Carnaval brasileiro, né? Pelo menos, mas que movimenta muito mais, né? Vocês falaram aí 29 bilhões de dólares, as estimativas são mais ou menos por aí mesmo. No Brasil, as estimativas dão conta aí de 18 bilhões, 19 bilhões de reais, né? Então, traduzindo isso para dólar, dá pouco mais de 3 bilhões de dólares. Então, é quase, exatamente, quase 10 vezes mais, né? No Valentine's Day. Bom, aqui nos Estados Unidos as estimativas são de algo em torno de 200 dólares por americano, né? É bastante coisa. E parece exagerado, mas se você pensar, não é tanto, né? Aqui, bom, primeiro sim, você tem, movimenta toda a indústria de restaurantes, doces, flores, aqueles presentes tradicionais, né? Então o varejo já vem sendo bastante decorado e vendendo bastante coisa aqui no Valentine's Day. Junto a isso, tem o dia da comemoração, eventualmente tem alguns casais ou algumas famílias também, porque se tornou cada vez mais uma data também de famílias. Eu tenho duas filhas pequenas e nas escolas eles fizeram também festividades de Valentine's Day para comemorar com os amigos, né? Vira um negócio mais de comemoração com os amigos. Então elas dão presente para as amiguinhas e tudo mais. Então isso ajuda a explicar essa movimentação toda na economia. Então não é uma coisa só de casais, virou já um negócio de família. Tem gente que decora a casa, inclusive, né? E isso acaba estimulando esse consumo e isso reforça aquilo que você comentou, né? Da resiliência da economia americana, que a despeito de todos os riscos de tarifas, a possibilidade de inflação alta, os juros que ainda continuam elevados, apesar de ter caído, tinha muito receio, né, que pudesse ter uma desaceleração, até uma recessão nos Estados Unidos. Se falava por conta das tarifas e na verdade não. A economia americana, no último dado do PIB, cresceu aí 4,4%, surpreendeu o mercado, aponta para um quarto trimestre que vai ser divulgado na semana que vem, ou ainda nessa semana, já estou meio perdido nas datas. Nessa semana, na verdade, na sexta-feira, vai ser divulgado o PIB do quarto trimestre e aponta aí um crescimento de mais de 3% também, reforçando, né, uma economia que cresce, que movimenta aí 27 trilhões de dólares em um ano, esse é o tamanho do PIB americano, crescendo aí a uma taxa, inclusive, maior do que a do Brasil, né? Diferente do diferente do Carnaval brasileiro, o Valentine's, ele também acaba afetando bastante ou favorecendo bastante setores ligados a determinados produtos, né, Will? No Brasil, o Carnaval se volta muito para serviço. O impacto econômico no setor de serviço é gigantesco, né? Principalmente hotelaria, transporte. Isso é o que sai liderando aí o topo, né, desse impacto econômico. Já aí nos Estados Unidos, a data está muito ligada também a um comércio a um varejo mais premium, ao e-commerce. E eu queria entender o quanto que isso se torna relevante para as empresas que são listadas na Bolsa nesse setor. A gente consegue ver o impacto disso nos números das companhias ou isso acaba sendo algo sazonal, muito pontual, que não chega a ter uma relevância de tal magnitude? É. Olha, Débora, eu diria que sim. Na verdade, muito especificamente, tá? Eu diria que no segmento de joalheria, eventualmente, você tem algum impacto ali mais específico. Agora, é que quando você junta as datas festivas ali do final do ano, você tem Natal, tem Ano Novo, você teve
a Black Friday, né? Ou seja, então todas essas principais datas ali juntas, elas representam bem mais, né, do que simplesmente o Valentine's Day, ainda que o Valentine's tenha a sua representatividade. Claro, quando você vai para indústrias específicas, né, que nem eu falei, o principal produto comercializado ou dado como presente pelos americanos são os doces, né, ou seja, os chocolates. Então isso movimenta, cartões movimentam também bastante, flores movimentam. Você tem algumas empresas listadas, né, específica no segmento de flores nos Estados Unidos, por incrível que pareça, tem. Obviamente restaurantes, né? Esses são os principais presentes mais comuns, mas óbvio, também movimenta a indústria de roupa, afinal de contas, você vai sair, você vai fazer um evento específico, então você tem a compra de uma roupa, mas não chega a aparecer ou representar tanto no resultado específico das empresas, ainda que, obviamente, pontualmente sim, mas o mais importante também é, como vocês estão mostrando aí, né? Isso movimenta, faz o consumidor ir na loja. Além do e-commerce, que obviamente já existe, continua forte, continua crescendo, eventualmente movimenta o consumidor ir lá na loja. E ao ir lá na loja, eventualmente ele acaba comprando alguma outra coisa também, né? Ele vai lá comprar a flor, comprar o chocolate, mas ele acaba vendo alguma outra coisa e acaba também comprando. Então, por isso que o número acaba sendo um número bastante expressivo, né? Se pensar 29 bilhões de dólares de gastos, né? Ou de investimentos, se assim preferir, no Valentine's Day. Maravilha, Will Castro Alves sempre trazendo aqui ótimas análises, inclusive agora essa curiosidade sobre o Valentine's Day, do quanto que movimenta também a economia americana. Meu querido, muito obrigada, uma ótima segunda-feira para você, que é feriado por aí, já estou sabendo disso, então vai curtir um pouquinho. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Bom dia a todos. Até Tchau, tchau. mais.